Segunda Crônicas, capítulo 28. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Por isso, o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos Círios, os quais o feriram. Levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Ramalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Ezicre, homem valente de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei, e a Riscão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos os seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas. Também saquearam deles grande despojo, que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão. E vós os matastes com uma raiva tal que chegou até aos céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura, não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Ouve-me, e fazei voltar agora os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Adlai, contra os que voltaram da batalha. Eles disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque, além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos grande culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram, tomaram os cativos e vestiram do despojo, e todos os que dentre eles estavam nus, vestiram-nos, calçaram-nos, deram-lhes de comer e de beber, ungiram-nos, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque outra vez os edonitas vieram e atacaram Judá, e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus atacaram as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes, Aijalon, Gederote e Secó, e também os lugares da sua jurisdição, Timna e os lugares da sua jurisdição, Ginzo e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel. Porque este se ouve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acás tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porque não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, tal era o rei Acás, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria o ajudaram, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína, e de todo o Israel. E ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altares para queimar incenso
a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar.